Os cardíacos estão no grupo de risco da Covid-19. A hipertensão é considerada por especialistas uma das comorbidades que podem agravar a doença e até levar à morte. A nossa reportagem conversou com o cardiologista José Albuquerque para esclarecer algumas dúvidas. Confira. O novo coronavírus é uma doença respiratória, mas para os cardíacos hipertensos, as pessoas que têm complicações cardiovasculares, o coronavírus pode ser ainda mais grave. A nutricionista e professora aposentada pela Universidade Federal do Maranhão pertence ao grupo de risco dos cardíacos. Ela conta como redobrou os cuidados com a saúde em tempos de pandemia. Eu tenho procurado obedecer as instruções da OMS, manter o isolamento de todos os membros da minha família. Saio muito pouco, praticamente há um mês estou isolada em casa. Só saí uma vez para ir ao médico e à farmácia. E quando faço, uso máscara, luvas e me mantenho afastado das pessoas a distância recomendada. Saio sempre com a mesma roupa, o mesmo sapato. Quando chego, os coloco no sol, não entro em casa com eles, coloco no sol e depois os higienizo, boto para lavar. Em entrevista com a nossa equipe de reportagem, o médico cardiologista e professor da Universidade Federal do Maranhão, Dr. José Albuquerque, explica quais são os impactos do coronavírus em pessoas com doenças cardíacas. A principal infecção é respiratória, porém, sabe-se hoje que ele pode afetar outros órgãos diretamente e de maneira indireta, né? Então, primeiro, ao promover uma insuficiência respiratória muito grave, que leva o paciente à necessidade de ventilação mecânica, esse paciente vai estar sujeito ao comprometimento secundário por uma infecção bacteriana, por insuficiência renal, por alterações de coagulação. Então, ainda que o sintoma mais proeminente seja respiratório, ela é uma doença sistêmica, ela acaba afetando vários outros órgãos e sistemas na sua evolução da doença. Nos pacientes que já têm insuficiência cardíaca, que é uma condição onde a dispneia, o cansaço, é o sintoma mais importante, isso pode confundir no indivíduo que está bem e ele pega uma gripe, vamos dizer, por exemplo, que não seja o Covid. E ele descompensa do problema cardíaco dele com a falta de ar. E ele pode ficar confuso se essa falta de ar é porque ele pegou o Covid ou porque ele piorou da doença dele. Então, na dúvida, e se o sintoma é mais grave ou está mais intenso, esse paciente deve procurar o hospital. Então, as pessoas confundiram um pouco aquela recomendação, não vá ao hospital, não saia de casa, que é verdadeiro na maior parte das vezes, porém, se você está com sintomas graves, sensação de falta de ar, que vem piorando, você tem que procurar ajuda médica, especialmente se você já sabe que tem doença cardíaca. E se for um quadro clássico de dor no peito, de início súbito, de muito forte intensidade, você deve procurar. Primeiro porque isso pode estar sendo uma doença aguda e segundo porque uma das manifestações do Covid também é o acometimento do coração, simulando às vezes o que seria um infarto. Dor torácica, alterações de alguns exames que podem eventualmente confundir o diagnóstico de infarto com acometimento do miocárdio pelo Covid. Devido à forma como o vírus entra no organismo, que ele utiliza uma enzima conversora chamada ECA2 e que essa enzima se expressa basicamente em todos os órgãos, mas muito mais no pulmão, isso pode acontecer, essa facilidade da penetração dele através dessa enzima. E você pode ter um acometimento cardíaco, não de maneira direta, mas de maneira indireta, exatamente pela inflamação que a doença traz, a infecção secundária que a doença traz, fenômenos trombóticos de coagulação que esses pacientes vão apresentar. Então, o acometimento miocárdico ele pode ser primário, não diretamente pela ação do vírus, mas pelo processo inflamatório, e, mais raramente, não tão documentado até então, talvez até mesmo o acometimento primário do vírus no músculo cardíaco. Começa a ter alguns relatos sobre isso. E essas medidas de prevenção, então, incluem alguns aspectos. Primeiro, as medidas de distanciamento social. E ontem eu participei de uma live, está na moda a live também agora, né? Onde ele preferiu usar não distanciamento social, mas distanciamento físico, porque socialmente nós continuamos próximos, né?
Então, distanciamento social é um ponto importante. Segundo ponto importante, que isso sim é uma pergunta depois para ser feita, manter os remédios, porque houve todo um murmurinho na mídia sobre algumas medicações utilizadas por esses indivíduos que deveriam ser suspensas. Então, manter as suas medicações, não as interrompê-las. E se você tiver alguma dúvida, entrar em contato com o seu médico que o acompanha para que ele possa orientá-lo. Então, esses pacientes, eles precisam ter esses cuidados, digamos, mais redobrados ou de maneira mais intensa do que aqueles pacientes que não são grupos de risco. Essa, de uma prevenção primária, seria o que tem que ser feito. A UFMA está desenvolvendo uma ação emergencial dentro do plano de enfrentamento à Covid-19. Esta ação envolve a produção de máscaras de proteção por comunidades que ficam aqui nas proximidades da universidade. Quem está coordenando este projeto é a professora Zefinha Bentivi, que é da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, com quem a gente conversa agora. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Informativo TV UFMA. Eu que agradeço, Maria. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esta ação. Professora, como é que vai ser a logística deste projeto? Qual é o apoio que a UFMA vai dar para essas costureiras dessas comunidades? São várias comunidades envolvidas, não é isso? Não, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura busca, neste momento, responder à comunidade. Nós somos, a extensão e a cultura são os braços mais próximos da comunidade, né? Sobretudo em momentos de crise como esse, e essa é uma recomendação do nosso reitor, que a gente esteja presente. A universidade está viva, embora não estejamos com nossas ações assim, mais pontuais de ensino, mas estamos trabalhando o tempo inteiro. E com relação a esse projeto, o projeto Máscaras pela Vida, é um projeto que busca, num primeiro momento, potencializar costureiras que já têm experiência em fabricação de máscaras. A UFMA vai potencializar de que forma? Primeiro, garantindo uma logística, garantindo produtos, porque a gente sabe que a aquisição de produto, de tecido, de elástico, de linha, tudo isso é muito custoso. Num segundo momento, intermediando a venda dessas máscaras, buscando grandes empresas, grandes instituições, para que elas adquiram essas máscaras e a gente possa redistribuir gratuitamente para a comunidade. A ideia é produzir quantas máscaras? Ou seja, cada comunidade deve produzir quantas máscaras em que tempo? No primeiro momento, nós temos uma comunidade no no Saviana, já esperando começar, uma comunidade no Vila Verde, uma comunidade no Conjunto Bacelar, e estamos fechando essa comunidade do Jambeiro, que ainda não fechamos direitinho. Mas as 3 comunidades que já estão organizadas, as costureiras já estão aguardando o início do projeto, a previsão é que cada grupo tenha uma produção entre 2.000 a 3.000 máscaras mês. O que significa que, ao final, os 3 grupos já que estão organizados teriam aí 9.000 máscaras no primeiro mês. Como o projeto está previsto para 90 dias inicialmente, é o que a gente espera, aí a gente teria um potencial de 9.000 vezes 3, seria já bem considerável, não é, para a distribuição na comunidade. Professora, o projeto prevê também a formação de novas costureiras e de forma gratuita. Perfeito. Nós vamos ter um espaço, já está estabelecido, estruturado na UFMA, no Paulo Freire, no prédio Paulo Freire, claro, garantidas todas as condições sanitárias de afastamento, sala ampla, ventilada, né? Que vai funcionar como um centro de formação. Lá, as costureiras, as pessoas que tiverem interesse em aprender, elas podem se dirigir a gente e nós teremos o maior prazer de dar toda a capacitação, todo o treinamento. Não é difícil, é uma coisa razoavelmente simples, que essas pessoas poderão contribuir com suas comunidades. É um projeto que promove o engajamento das comunidades e geração de renda para as costureiras. Sem dúvida. Uma preocupação da gente é
quando a gente fala de potencializar a comunidade, a gente pensa sobretudo nisso. No momento desse de extremo rigor, as pessoas não podem ir às ruas, as pessoas às vezes já perderam seus empregos ou não estão capacitadas para sair. A UFMA vem ao encontro dessas pessoas e busca alternativa de trabalho e renda para elas. Faz parte do projeto também a produção de um livro eletrônico? Faz parte. Nós estamos trabalhando, o segundo momento do projeto é trabalhar de forma virtual. Tá? Nós temos uma estrutura, a UFMA hoje dispõe de uma diretoria interdisciplinar que trabalha muito EAD e trabalha com muita capacidade. O que a gente vai fazer? Aproveitar esse espaço, aproveitar esta tecnologia e a experiência dos profissionais para que a gente possa também trabalhar de forma virtual com estas comunidades e com a sociedade em geral. Porque quando coloca de forma virtual, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode acessar. Então, a gente vai ter informações, a gente vai ter dicas, a gente vai ter todas as formas possíveis de construção de máscaras, a gente vai buscar e deixar disponível para a comunidade. Professora Zefinha, muito obrigada pela sua participação aqui no Informativo TV UFMA e parabéns pela coordenação desse trabalho tão importante que é de produção de máscaras para doação para comunidades carentes. Eu é que agradeço a atenção de vocês e sempre reafirmando o compromisso da universidade com a sociedade em geral, sobretudo as populações que mais necessitam. Nesse sentido, essa pandemia nos dá uma oportunidade também de dizer à população que a universidade produz, que a universidade tem projetos e que pode e deve contribuir muito com a sociedade. Muito obrigada. E no próximo bloco, 175 bairros de São Luís já registram casos do novo coronavírus. Até já.